pessoas, tudo jóia, tudo tranquilo? Eu sou o professor Ranir e estou com vocês na área mais uma vez. E o nosso assunto de hoje é política. Vamos falar sobre política. Mas falar sobre política, será que é legal falar sobre política? Afinal de contas, esse monte de roubalheira, eu não sei quem é que rouba, se é direita, se é esquerda, eu não tenho nem ideia de como votar, eu vou trocando, eu vou votando. Eu acho até que isso daí não tem muito uma lógica, afinal de contas todo mundo é ladrão. E depois me ensinaram que política, religião e futebol não se discute. Isso daí é o que ensinaram pra gente desde pequenininho, não é verdade? Pois é, gente, quero dizer pra vocês que isso não é uma verdade. Sob hipótese alguma, não devemos discutir, aliás, qualquer assunto. Talvez a palavra discussão não seja a palavra mais adequada, e sim a palavra debate. O debate respeitoso no plano das ideias. Isso é muito importante, certo? Por que isso é muito importante? Porque a política define basicamente toda a nossa vida. E hoje nós vivemos numa democracia. O que seria uma democracia? Nós vivemos inclusive o que nós chamamos de uma democracia indireta, segundo a nossa Constituição de 1988. O que é democracia indireta? É quando nós escolhemos os nossos governantes que vão nos representar, daí o nome representativa. E aí através das câmaras municipais, das assembleias estaduais e do Senado e da Câmara de Deputados Federais, nós vamos ter o legislador e obviamente nas instâncias municipais, né, o legislativo é o prefeito, em âmbito de estadual é o governador, e em âmbito da União, nós temos o presidente da República. Basicamente é isso daí que nós temos numa democracia. E nós escolhemos. Quando nós votamos nessa pessoa, é como se nós estivéssemos contratando alguém para trabalhar para nós. Nós estamos dando uma procuração para essa pessoa nos representar. E a ideia é justamente a gente entender como é que eu dou essa procuração e para quem eu dou essa procuração. Se tu estás pensando aí que eu vou te dizer em quem tu deve votar, em A ou B, tu estás muito enganado. Eu vou te dizer como é que tu escolhe através do teu ponto de vista e como tu desenvolve o teu ponto de vista. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, vamos pensar o que é política. Política, gente, na verdade é a arte ou a ciência de governar, de administrar a coisa pública, a máquina pública, certo? Mas é importante destacar que nós também fazemos política na nossa vida pessoal. Por exemplo, vocês mais jovens que estão assistindo esse vídeo, quando tu estás em casa e quer ir para uma balada, quer sair, o que tu faz geralmente? Tu varre o pátio, tu junta o cocô do cachorro, né? Tu lava a louça e faz aquela propaganda. Viu, mãe? Viu, mãe? Viu só? Arrumei toda a casa, arrumei tudo. E aí tua mãe já vai dar pra ti e vai dizer: tá, guri? E agora? O que tu quer? Tu não faz essas coisas nunca. E aí tu vai largar aquela: não, mas sabe, eu tinha aquela festa para ir com os meus amigos e tal. Então, ou seja, tu estás fazendo política assim, tu estás barganhando alguma coisa. Ou então, quando tu estás mal na escola e tu vai falar com o teu professor, né? Ó, professor, eu preciso de nota, como é que eu faço? E o professor vai te dizer: olha, depende do teu comportamento, depende da realização de temas, depende da tua participação em sala de aula. O professor está fazendo o que contigo? Para te aprender, ele também está fazendo política contigo para que tu possas desenvolver as tuas atividades, ter o melhor aproveitamento escolar. Então, ou seja, a gente faz política o tempo todo e a vida toda, certo? Tem aquelas mães, por exemplo, vamos pegar um pouco no pé das mães, né? Que adoram fazer aquele charminho pros filhos, né? Ah, meu filho, tu não vai vir aqui em casa hoje? Ai, a mãe tá morrendo de saudade de ti. Ela tá tentando te comover, isso é um jogo político também para te ir lá visitá-la. Afinal de contas, ela está com saudade de ti. Isso não deixa de ser uma atitude política também, isso é muito interessante a gente pensar nisso. Então, ou seja, a política a gente faz o tempo inteiro. Mas a política que nós vamos falar aqui é a política que é a arte ou a ciência de governar a coisa pública, a máquina pública, dentro de uma democracia indireta. Tá, mas existe a democracia direta? Existe. A democracia lá na Grécia Antiga era direta, né? Embora ela fosse restrita, apenas os homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mães gregos, proprietários de terra, que tinham direito a participar
da democracia que tinham direito à cidadania. Escravos, estrangeiros, mulheres menores de 18 anos não tinham esse direito. Com o passar do tempo, a partir das ideias do iluminismo, nós aperfeiçoamos essa democracia. E é legal destacar que nós ainda temos muito e muito ainda ao que aperfeiçoar essa democracia. E põe muito nisso. Por isso que se fala tanto em reforma política, em repensar como vai ser a distribuição partidária, a quantidade de legendas, e que a gente, muitas vezes, como pessoas comuns, passamos despercebido por isso. Ah, que chato isso, não vou olhar isso no jornal, vou ver meu programa de TV, vou ver no streaming, vou olhar a internet e não quero saber de política. Pois é, gente, mas a política, mais uma vez eu destaco, ela é muito importante. Certo? Porque a política ela deve ser feita em casa, ela deve ser debatida com os pais, ela deve ser debatida com as famílias, nós possamos ouvir os vários pontos de vista, certo? E a partir daí nós vamos formando a nossa convicção. A política nós devemos também conversar de maneira sempre respeitosa no trabalho, né? A escola então é um ambiente extremamente saudável para conversarmos sobre política. Muito, muito saudável. Inclusive, os grandes políticos, eles começaram a sua carreira na escola. Muitos, né, nos grêmios estudantis, depois nas universidades, nos DCEs, e foram pegando gosto até que se tornaram políticos, legisladores, governadores, presidente, vereadores, enfim, as diversas esferas que a política contempla. É importante destacar que nós temos a ideia de que todo cidadão ele é apenas um elemento, digamos, coadjuvante na política. Isso não é verdade. Todo cidadão é um ser político altamente ativo. Nós não precisamos de um mandato para sermos protagonistas políticos, sob hipótese alguma. O que eu posso fazer já que eu não tenho um mandato? Gente, nós devemos ficar de olho, ainda mais em tempos de internet, nós podemos ver aqueles políticos que nós votamos e até mesmo os que nós não votamos. O que ele anda fazendo, o que ele anda gastando de verba de gabinete, quais são os projetos que ele tem, quem é que ele está prejudicando, quem é que ele está defendendo. E esse acompanhamento ele é muito importante para que na hora em que eu vá votar novamente numa próxima eleição, eu defina, pô, esse político aqui que eu votei, esse cara não é legal, não vou votar nele de novo. Eu vou dar a oportunidade para um outro candidato. Só acompanhando, só nós, enquanto cidadãos protagonistas, é que podemos definir quem que nós escolhemos. Afinal de contas, quem escolhe os legisladores, os governantes, somos nós, o povo. Então nós somos os maiores protagonistas políticos. Isso é fundamental para que a democracia ela seja colocada no seu devido lugar. Isso é muito importante que nós possamos perceber isso. Porque, afinal de contas, fazemos política para definir o preço da comida, o preço da gasolina, políticas sociais voltadas para a educação, para a saúde, segurança pública, para o desenvolvimento de empregos, políticas que favoreçam o setor A em detrimento do setor B, ou que possam equalizar os interesses de diversos setores. Isso é fundamental ter essa compreensão. Não é o pastor, o pai de santo, o padre, o monge que vai definir tudo isso. Quem define isso, com certeza, são os políticos. E nós, quando escolhemos esses políticos, não adianta dizer que o Brasil está uma porcaria, o Brasil foi uma porcaria, ou será uma porcaria, quando eu estou me omitindo da política, quando eu não quero assistir programas, quando eu não pesquiso na internet sobre a vida dos políticos e eu simplesmente começam a surgir heróis. É muito comum no Brasil a gente passar a bola para os outros. Não, olha, eu vou votar no fulano que vai salvar o Brasil. Inclusive uma vez teve uma novela chamada Salvador da Pátria na Rede Globo que fazia uma alusão a isso, né? Alguém que poderia salvar o Brasil dos seus males. Isso é muito comum o povo brasileiro ter isso em mente. Por quê? Porque a gente não tem uma formação política decente. Nós precisamos ter uma formação política decente, né? Através dos sindicatos, através das escolas, através das instituições religiosas. Mas aí que está. O grande lance, a grande jogada
é ter o cuidado permanente para que aqueles que nos passam e nos ensinam sobre política, eles não vão nos influenciar para que nós estejamos a favor de uma causa que essa pessoa que está sendo nosso mentor, nosso professor, nosso coach, está muito na moda falar coach, nosso coach, ou nosso líder religioso, ele esteja, digamos, mancomunado, ele esteja atrelado a essa legenda, esse partido, esse político, e nos dizendo o que fazer. É importante a gente ter a capacidade de pensamento crítico, de autonomia. Como é que eu faço isso? Através do conhecimento, através da leitura, através do debate na escola, através da consciência política. Eu preciso saber, por exemplo, está muito na moda falar extrema direita, extrema esquerda, o que é conservador, o que é progressista. Esse termo, por exemplo, direita e esquerda, ele surge na Revolução Francesa. Ele vai surgir lá na Revolução Francesa, onde à esquerda sentavam aqueles que tinham um pensamento mais progressista, né? De transformação daquela sociedade absolutista francesa, os chamados jacobinos. À direita ficavam aqueles que desejavam poucas mudanças ou nenhuma mudança, por daí o nome conservadores. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem como funciona a política, para que serve a política e que todos vocês são cidadãos, são seres políticos, já pode começar a prestar atenção nas informações, nos telejornais, no que a internet divulga, sempre tendo cuidado de checar fontes fidedignas, sites confiáveis, para que vocês possam escolher os seus candidatos, escolher os políticos e, quem sabe, até mesmo entrar para a política, ser um legislador, ser um governador, ser um presidente. Será que tu que está me assistindo aí de repente nunca pensou, poxa vida, eu podia ser presidente da República e fazer um Brasil melhor? Podia ser um governador? Eu acho legal, deve ser legal ser senador, ser deputado estadual, ser um vereador. Cada um de vocês vai saber o que é melhor, o que vocês podem fazer para melhorar a nossa sociedade. Um grande beijo para vocês. Não se esqueçam, gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber mais informações, compartilha com os amigos para que a gente possa construir um Brasil bem legal para todo mundo. Beijos no coração do professor Ramir, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.